Alguém que aqui nasceu, o céu refletido em seu olhar, mostrava quão divino era o seu lar. Presta atenção para então sentir e a princesa desta história descobrir. É tua vez, teu destino é brilhar. Ao se erguer, irás perceber que és filha de Deus. Não vivas a história que o mundo quer contar. Vida eterna podes alcançar. Escreve tua história com a ajuda do Senhor. Ser feliz para sempre. Às vezes verás o mundo tentar fazer tua consciência adormecer, e de quem és então se esquecer. Presta atenção para aprender e o plano do Senhor obedecer. É tua vez, teu destino é brilhar. Ao se erguer, irás perceber que és filha de Deus. Não vivas a história que o mundo quer contar. Vida eterna podes alcançar. Escreve tua história com a ajuda do Senhor. Ser feliz para sempre. Quando a escuridão domina e o perigo se aproxima, essa lembrar que agora tu estás entre o era uma vez e a vitória no final. É tua vez, teu destino é brilhar. Ao se erguer, irás perceber que és filha de Deus. Não vivas a história que o mundo quer contar. Vida eterna podes alcançar. Escreve tua história com a ajuda do Senhor. Ser feliz para sempre. Olá, conseguem me ouvir? Conseguimos sim. Positivo. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Instituto da Família Eterna.
Gostaria de convidar a primeira oração, que será o Alexander Barbosa Moura. E após a primeira oração, nós teremos como a Adriele, que irá compartilhar, Edriele, certo? Que irá compartilhar a citação e a escritura. Após a oração. Pode fazer a oração. Amado Pai Celestial, te agradecemos por termos mais esse dia em nossas vidas, que podemos estar aqui aprendendo, evoluindo e sendo melhores a cada dia, sendo da forma que o Senhor quer que nós sejamos, que possamos aprender nessa aula mais coisas sobre como devemos ser e o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, ser uma luz em nossa vida, possa estar presente em cada pensamento, em cada decisão que nós tomemos, em cada momento de nossas vidas. E possamos e queiramos sempre ter o seu Espírito conosco. Essa oração nós te deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Boa Boa noite, Dri. Adriele. Vamos lá, gente. A escritura que eu escolhi para compartilhar hoje, ela se encontra em Doutrina e Convênios 50, versículo 24, né? É uma escritura que eu gosto muito. Fala bem assim: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Eu gosto muito dessa escritura, né? Nós podemos ver a bondade do Senhor conosco. Ele fala que quando nós recebemos essa luz, né, esse conhecimento, essas verdades, com mansidão, com humildade, nós aplicamos isso em nossas vidas, ele vai nos dando mais, né? Mais luz, mais conhecimento, mais verdades. E aqui fala que assim vai ser até o dia perfeito, né? Ou seja, até nós nos encontrarmos face a face com o Senhor Jesus Cristo, e com o Senhor e com seu Filho Jesus Cristo, né? Na verdade. Essa mensagem, essa escritura que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada por compartilhar a escritura conosco, Adriele, pelos seus comentários. E muito obrigada pela oração, Alexander. Gostaria de fazer todos bem-vindos novamente. E nós teremos como a nossa aula hoje, como tema da aula, o casamento entre homem... Não, desculpa. É isso mesmo, certo? É isso mesmo. Ok, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. E agora irei passar o templo para o casal Gomes. Opa, boa noite, galera. Boa noite, gente. Bom demais estar com vocês, viu? Ótimo. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado. Alex, a oração foi excelente. Muito obrigado, viu? Foi muito boa mesmo. E, Driele, muito obrigado pela escritura. E realmente ela nos inspira inspira um pouco mais a compartilhar as escrituras de hoje. E muito obrigado, Cris e Cris, pela abertura aí, que foi excelente. Bom, vamos começar nossa aula de hoje, então, fazendo uma revisão do desafio. Caraca, eu acho que eu tomaria o tempo dessa aula todo contando a minha experiência no desafio, sabe? Mas não vou fazer isso, eu vou deixar um pouco de tempo para vocês também. Mas vocês acompanharam um pouco na minha saga aí durante a semana, e essa semana, não sei se vocês perceberam, mas toda semana no grupo eu sempre compartilho de uma maneira diferente, né? Tento ser um pouco dinâmico aí a respeito da aula ou a respeito do tema. Na semana passada eu compartilhei as imagens, né? Essa semana foi mais sobre o desafio. Bom, aqui nós tomamos a decisão de fazer, então, o desafio de ficar sem abandonar um mau hábito, né? Que é o excesso de açúcar. Então, minha meta foi até hoje, a meta da Jaqueline foi até ontem. E ontem, no fechamento da meta, o que a gente teve? Aniversário de criança. Mas eu fui perseverante. Fui perseverante. Não sei se a Aninha está aí. Aninha, você está aí? Você está entre nós, se manifeste. A Aninha estava lá com a gente. Tá aí, ó.
Aninha é minha testemunha, viu, Aninha? Não comi bolo, nem docinho, nem cupcake. Eu não prestei atenção. Só sei que eu comi. Poxa, como é que eu conto com uma testemunha assim? É brincadeira. Aí, pronto. Então, gostaria de compartilhar com vocês o quão feliz eu fiquei durante essa semana de saber. A gente teve um comentário sobre isso na aula passada, né? Sobre a felicidade que a gente percebe ter quando a gente exerce o autocontrole, né? Quando a gente permite que o nosso espírito vença o nosso corpo e mostre realmente para o nosso corpo, para o homem natural, quem é que manda. Então, nós podemos sempre vencer o homem natural. Essa semana eu tive uma prova disso, então, como eu compartilhei no grupo, né, tive algumas coisas que realmente testaram aí a minha perseverança, a minha determinação. Como eu disse, um rapaz que nunca me ofereceu doce, no primeiro dia do desafio já me ofereceu uma paçoca. Descobrimos aí ó, que tem paçoca sem açúcar, né? Olha aí que beleza. Depois teve um rapaz que comprou um monte de trufa da Cacau Show lá no escritório e ofereceu para todo mundo. Aí, quando ele veio me oferecer, eu tive que negar trufa da Cacau Show. Deixa eu repetir isso: trufa da Cacau Show. Tive que negar. Mas, enfim, então, gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho de que quando nós queremos, nós podemos vencer o homem natural, subjugá-lo à vontade de nosso espírito, que é mais forte, um espírito divino, poderoso e determinado a alcançar a vida eterna, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Meu amor? Eu também fiz esse desafio, só que eu não sou igual a ele, porque ele gosta muito de açúcar. Eu já. Então, assim, eu segui, né, os passos dele de evitar açúcar, mas teve um dia que foi triste, porque a gente saiu para almoçar juntos e tinha uma torta holandesa que quando eu cortei a torta, ele falou, meu amor! E aí eu lembrei, falei, caramba, tá bom. Aí eu devolvi, mas foi triste, foi triste. Subjugamos o homem natural não venceu. Bom, essas foram as nossas experiências. Eu gostaria de que vocês compartilhassem com a gente. Olha, quem não quiser abrir o microfone e compartilhar, não tem problema, tá? Pode escrever aí no chat, tá bem? Qual desafio vocês escolheram e como é que foi a experiência para vocês. Alex? Bom, eu já pratico exercício há um tempo, né? Mas devido à correria de trabalho e faculdade, eu estava negligenciando isso, né? Tava deixando de ir para academia, tava me alimentando mal, tudo. E na última semana eu tomei a decisão de organizar melhor minha vida, né? E dar importância para tudo, né? Não privilegiar alguma coisa, né? E agora eu estou organizando melhor as disciplinas na faculdade, estou organizando para comer nos horários certos, na academia, correr, É muito bom. Que legal! É até ótimo. para saúde mental também, né? Que eu estava me exigindo muito. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado por compartilhar, Ah, Alex. E a gente fica tão feliz que essa decisão é um mérito seu, mas por você compartilhar com a gente que você fez isso em decorrência da nossa aula, né? Então, nossas experiências aqui que as pessoas compartilharam e que isso motivou cada um de nós a assumir esse compromisso. Mais alguém, pessoal, gostaria de compartilhar como é que foi cumprir esse desafio? O desafio do corpo, né? Isso. Na verdade, essa semana a gente nem tinha tentado que ia ter esse desafio, mas por conta da correria mesmo. Mas acabou que a gente entrou em harmonia com o desafio da semana, porque a gente tinha decidido que essa semana a gente acorda mais cedo, né? Mais que já acorda. Ia dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, acordar mais cedo, o Matheus, no caso, estudar e eu me exercitar. Olha, E aí foi uma meta que a gente estabeleceu, né? E interessante que ficou de acordo com o que a aula tinha proposto. legal, obrigado por compartilhar, Suzana, Matheus. Mais alguém? Gente, Ixi, esse desafio não foi difícil para mim.
Não? Nossa, Porque eu já vivo na dieta, né? Mesmo que às vezes eu dou uma furada, mas essa semana até que eu não furei, não. Eu vivo na dieta. E eu vou na Aham. academia todos os dias. Ah, Aí eu falei, eu vou fazer um aeróbico. Porque a ó, gente só vai fazer musculação e vai embora, né? Conta lá as séries, rapidinho vai embora. Aí eu peguei e fui para aula de step, que eu também faço, mas eu tava sei lá, eu acho que um mês sem ir. E aí eu fui para aula de step, tô assim, quebrada, não tô aguentando sentar. Porque as coxas doendo, mas no foi pé, no ótimo. gain. No pé, no gain. E aqui, uma terapia, isso, gente. Uma terapia. Nossa, maravilhoso. Bom demais, obrigado por compartilhar obrigada, aqui. Kimberly. Mais alguém? Eu vou Eu, compartilhar. Fala, Pode ir, Cris. eu posso compartilhar depois, eu espero. Quem falou? Ana Luísa? eu, Ana Luísa, foi você? eu, assim, sempre fui de beber muita água, né? Sempre, assim, Aham. 6 litros por dia, mais ou menos. Só que nos últimos tempos, com correria, né, do dia a dia, assim, eu tenho negligenciado um pouco isso. Eu penso, depois eu pego água. Aí eu fico estudando por horas e quando penso que não, já passou a manhã inteira e não bebi ainda, né? E essa semana tentei, eu melhorei bastante nisso, né? A garrafinha de 1 litro fica aqui do meu lado, na mesa, e para todo lado que eu vou também. Vou sair, vou levar uma garrafa. Até para ir para a igreja no domingo passado eu levei. Então, assim, estou tentando sempre andar com a garrafinha de água. Mesmo que eu vá no banheiro de 5 em 5 minutos agora, pelo Aham. menos tem que. Muito bom, Ana. Bom demais, obrigado, Ana, por compartilhar com a gente. Foi importante. Cris. Então, eu fiquei grávida no passado e eu tinha a meta de toda a gravidez fazer exercício e tal, ir na academia. Depois que eu não consegui mais fazer exercício na academia, eu comecei a fazer natação e fazer hidroginástica. Daí, depois disso, depois de eu ter cumprido essa meta durante toda a gravidez, eu pensei, minha nossa, vai ser inverno, que aqui vai estar nevando, então não teria mais como eu ficar indo lá fora com tanta frequência depois de ter os meus filhos. E daí eu pensei, bom, quando chegar o verão, eu vou começar, assim que eu conseguir sair lá fora com os bebês, eu vou botar eles dentro do carrinho e vou começar a caminhar praticamente toda semana, pelo menos no mínimo umas 2 a 3 vezes na semana. Caminhar para perder o peso que eu ganhei na gravidez. E daí a gente tem feito isso com frequência, eu e o Chris, de estar lá fora e de aproveitar o máximo que a gente pode do verão para ficar do lado de fora de casa e pegar um sol e poder caminhar, andar, ver pessoas. Mas uma das coisas que a gente conseguiu mudar essa semana, que a gente estava fazendo, depois de ter chegado os meninos, é que a gente não estava com os horários muito bons para a gente conseguir dormir muitas vezes. Então, eu e o Chris, a gente botava os meninos para dormir e a gente corria para assistir uma série porque a gente não tinha mais essas coisas que a gente fazia antes de os meninos nascerem, né? Que é assistir uma série, assistir alguma coisa juntos, ir no cinema. Então, quando foi essa semana, a gente falou assim, não vamos mais ficar com esse mau hábito de assim que os meninos dormir, a gente assistir uma série, a gente vai ir dormir assim que eles vão dormir também, para que a gente possa conseguir dormir bem durante a noite. E a gente tem que acordar de madrugada também, né, para poder trocar a fralda, dar de mamar de novo para eles. Então a gente decidiu ir dormir mais cedo. E a gente já tem conseguido fazer isso desde a semana passada. Então a gente está indo dormir assim que eles dormem. E a gente acorda cedo, sempre, mais revigorado, né, por conta de estar indo dormir cedo também. Então tem sido revigorante acordar cedo e estar indo dormir cedo, justamente para ter energia. Maravilha, maravilha. Obrigado, Cris. Parabéns por mudar um hábito também. Mais alguém gostaria de compartilhar, pessoal? Eu. Boa noite. Eu voltei a fazer exercícios, mesmo que
aos poucos, né? Eu faço em casa mesmo, porque eu detesto academia. Mas é um chuta-balde, um busca-balde o ano inteiro aqui em relação a fazer exercícios, né? Eu tenho um probleminha na coluna e desde a última vez eu tive que parar um pouco, porque acabou prejudicando um pouco mais, né, a coluna. E aí essa semana, por causa do desafio, eu resolvi voltar, nem que fosse aos poucos, né? Então eu voltei a fazer os exercícios. Pai, se eu soubesse, a gente tinha feito esse desafio antes, né? Olha aí, ó. Obrigado, Lilian, por compartilhar, viu? Bom, pessoal, a gente tem mais 2 minutos. Se alguém quiser compartilhar. Bom, muito bem. Então, fica aqui aberto o chat. Se vocês quiserem compartilhar pelo chat o cumprimento do desafio depois. Muito obrigado a todos que compartilharam, todos que cumpriram o desafio. Para quem está na aula hoje, mas não estava na aula passada, só para contextualizar vocês, desculpem por não ter feito isso antes, mas cada semana a gente tem um desafio, né? Que a gente convida as pessoas a colocarem em ação, né? A aula que a gente compartilha. E o desafio da semana passada foi abandonar um mau hábito ou fazer 10 minutos de exercício, tá bem? Para finalizar essa parte, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês algo que me ajudou bastante. Esse livro, então, essa é a nossa segunda indicação de livro aqui da nossa classe. Não sei se vocês lembram da primeira. Nós indicamos as 5 linguagens do amor. E hoje eu gostaria de indicar para vocês aí O Poder do Hábito, um livro que nós temos em casa, né? Tive a oportunidade de ler. Então, tá aqui a indicação de um livro para quem quer desenvolver novos hábitos, acabar com maus hábitos. Então, fica aqui a indicação do livro, tá bom? O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, tá bom? Muito bem. Meu Então, amor? vamos lá, pessoal. Vamos passar para a aula de hoje, né? Que é uma aula bem importante. Né? O tema dela já fala sobre o casamento entre o homem e mulher foi ordenado por Deus. Né? Então, o objetivo é que vamos aprender hoje, né, que o casamento ele é uma parte essencial, né, do plano do nosso Pai Celestial. E vamos aprender também que exercer a fé em Jesus Cristo e em nosso Pai Celestial vai nos ajudar muito, né, diante das dificuldades que nós temos em nossos casamentos, que muitas vezes que muitas vezes são muitas. E o Pablo vai passar um vídeo para a gente, né, começar. Só aguardar um minuto. O nome do vídeo é O Amor Eterno.
Muito bem. Então, imagino que alguns de vocês conheçam esse vídeo, né? Esse vídeo é até bem famoso, né? Muito profundo e especial, realmente. E eu já tinha visto esse vídeo em alguma outra oportunidade, mas ele traz para a gente, né, realmente a palavra profundidade foi usado muito bem, concordo, essa profundidade aí da importância do casamento, de se perseverar juntos, né? Não sei se vocês observaram, né? Ele tem ali alguma condição física, né? Que parece ser Parkinson ali, né? Que fica tremendo muito, e ela também uma condição física debilitada, mas continuam juntos, né? E o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus até mesmo por isso, para que juntos nós possamos aí vencer as adversidades da vida, mesmo que essas adversidades sejam físicas, né? Então, nessa parte agora da aula, eu gostaria de convidar vocês para a nossa dinâmica, tá bem? Então, a gente já ouve, ou infelizmente ainda ouvirá alguns ataques a essa instituição divina chamada casamento, né? Então, eu já ouvi algumas vezes, já li algumas vezes, e creio que vocês também. Então, eu gostaria de convidar vocês agora, tá bem? Quem não quiser abrir o microfone e falar, pode colocar no chat, o Alex vai ler aqui pra gente, tá bom? Mas frases que vocês já ouviram que são contra o casamento entre homem e mulher que foi ordenado por Deus. Então, não precisa explicar, beleza? A dinâmica aqui é só falar a frase, ok? Então, vocês podem começar com: eu já ouvi
que, ou eu já li que, ok? Então, eu vou começar, depois minha esposa, depois vocês também são convidados a compartilhar as frases que vocês já ouviram que são contra o casamento entre homem e mulher que foi ordenado por Deus. Vou começar, hein, pessoal? É muito importante que todo mundo participe, claro, todos são convidados. Então, eu já ouvi que o casamento entre homem e mulher é uma instituição falida. Eu já ouvi que o casamento entre homem e mulher é apenas um pedaço de papel. Eu já ouvi que amigados com fé, casado é. Não precisa casar. Alex? Eu já ouvi pessoas falando assim, que casar, ter filhos é uma âncora que prende elas, né? Que seria uma coisa ruim. E a Ana Patriota botou aqui também que, para que casar tão nova? Você ainda tem muito para viver. Uhum. Mais Eu já alguém? ouvi que casar pra quê? Se depois a de separação é tão difícil. Então já pensa no casamento já na separação lá na frente. Isso. Eu já ouvi que, e de muita gente, inclusive membros da igreja, tá muito cedo, vocês se conhecem há pouco tempo. Por que casar? Sim. E nem conheci a história de nós dois. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Fala, Kimberly. Eu já ouvi que você é doida de casar com 19 anos, na flor da idade. Sim. Alex? Infelizmente, eu já ouvi também várias vezes dentro da igreja, mulheres dando depoimentos que não queriam casar, que achavam que o casamento era uma coisa ruim. Sim. Quer ler os comentários também, Alex? A Luana disse: Eu já ouvi que mudamos muito ao longo da vida e não é justo continuar com alguém que se tornou tão diferente. Sim. Mais alguém, pessoal? Nós temos mais 2 minutos. O Felipe falou: Eu já ouvi que casamento dá muito trabalho. Imagina. Mais alguém? A Ana abriu de novo: Tem que focar na sua carreira profissional. Também ouvi falar muito. Como se fosse impossível casar e construir uma carreira. Sim. Eu já ouvi, você nunca mais vai se divertir como antes. Você não vai ter mais verdade. Essa é forte, viu? Essa é forte. Vai perder sua liberdade. Já falei. A Jaqueline tá querendo roubar suas bênçãos aí, Alex. Muito bem. Obrigado, tá, pessoal, por vocês compartilharem o que vocês já ouviram ou leram. Realmente são frases que tentam aí destruir a instituição sagrada e como diz a frase que compõe o título da aula, né? Algo que foi ordenado por Deus, né? Então, quer compartilhar a experiência agora? Ou quer que eu compartilhe primeiro? Aquela experiência aqui do... Posso começar, então? Muito bem. No ano de 2000 entre os anos de 2019 e 2021, eu trabalhei como motorista de aplicativo. E numa certa corrida, eu estava levando uma jovem, né? Uma jovem, e ela, né, a gente começou a compartilhar ali como é que estava sendo o dia e tal, e ela estava na sexta-feira, e ela compartilhou comigo que ela casaria no sábado, no dia seguinte. E aí eu
entusiasta que sou do casamento, falei com ela, olha, nossa moça, que decisão incrível. Olha, casar é maravilhoso. Eu sou casado já há alguns anos e é uma experiência incrível, sabe? Tem suas dificuldades, sim, nem tudo são flores, sim, mas são muitos momentos maravilhosos que ficam marcados de felicidade, de companheirismo. Eu te prometo que você nunca vai crescer tanto quanto se você tivesse, quanto se você tiver casado. E aí eu te prometo que você vai ser muito feliz no casamento, porque foi algo ordenado por Deus. Na igreja nós acreditamos nisso, e eu tenho vivido isso na minha vida e coisa e tal. E aí fomos conversando durante a corrida ali sobre isso, né? No final da corrida, antes dela sair do carro, ela falou uma coisa que me emocionou muito, né? Eu tive que parar um pouco, realmente, e para pegar a próxima corrida, porque ela disse o seguinte, isso ficou muito marcado até hoje. Ela disse: moço, essa corrida hoje tinha que ser com você. E eu falei, ué, mas foi uma corrida tão normal, né? E ela disse, não. Durante toda essa semana que antecede o meu casamento, todas as pessoas falaram que eu estava tomando uma decisão equivocada, que eu era muito nova, que eu tinha que focar na carreira, que se eu já tinha pensado sobre isso. Todas as pessoas, durante toda essa semana, você foi o único que falou que casar é bom. Então, muito obrigado. E essa corrida tinha que ser com você. Então, sabe, quando eu estava estudando essa aula e até a gente estava planejando essa aula juntos, né? Eu queria muito compartilhar essa experiência com vocês, porque o mundo precisa dessa instituição que é o casamento, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar um testemunho, um discurso num evento que teve na nossa sala recentemente, e eu fiz uma cronologia da minha vida e eu percebi que eu levei menos da metade da minha vida para conquistar tudo que durante metade da minha vida eu não havia conquistado estando solteiro. E aqui não é uma coisa que, ser solteiro é muito ruim também, ninguém deve ser. Não é nada sobre isso, tudo bem? Até porque cada condição é uma condição individual e cada um tem o seu padrão de vida. Mas, para mim, na minha perspectiva, eu pude analisar durante aquela semana que antecedeu o evento o quanto eu progredi, sabe? Depois que eu me casei. Então, essa experiência com essa moça na corrida de aplicativo ficou muito marcada para mim, tanto é que tem tantos anos, mas eu sempre levo essa experiência comigo, né? De que as vozes do mundo vão querer calar a instituição do casamento que foi ordenado por Deus. E essas vozes do mundo, elas só estão sendo influenciadas por um único ser, que é o inimigo das nossas almas. E ele consegue, através dessas pessoas, dessas vozes, dessa mídia, desse tipo desses tipos de frase que nós compartilhamos, tentar frustrar o plano de Deus. Exatamente. E a aula fala muito sobre a questão de exercermos a fé, né, em Jesus Cristo. Eu acredito que essa moça, né, naquele momento ali, ela deve ter recebido alguma resposta, mas ela exerceu a fé dela, né, deixou as vozes para lá e a oposição, né, dos amigos, acredito até mesmo, talvez, às vezes acontece oposição da família também. E ela exerceu a fé dela, né? Ela casou. Eu lembro quando eu e Pablo também a gente foi casar, a gente exerceu muita fé também, né, querido? Opa! Principalmente para construir nossa casa, né? Porque Pablo ele estava como estagiário e eu lembro que muitas pessoas falaram assim: vocês não vão conseguir terminar a casa em 6 meses, que é quando tá marcado o casamento, né? Eu lembro que a gente sentou numa escada que tinha na casa da minha mãe e ali a gente conversou e a gente falou: a gente vai conseguir. A gente vai conseguir formar nossa família
e em 6 meses eu sei que o Senhor vai abençoar a gente para que a gente consiga, né, construir a casa. E foi algo assim tão milagroso que em 6 meses só trabalhando aos sábados, porque aos domingos a gente falou, não vamos mexer na casa no domingo, porque a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa guardar o dia do Senhor. E eu lembro que em 6 meses a gente conseguiu, milagrosamente, construir a nossa casa. Então, nós exercemos a nossa fé antes do casamento e até hoje nós exercemos a nossa fé, né, querido? Olha, e bota fé nisso, gente. Bota Eu fé. era estagiário, ganhava R$ 645. Então, a gente construiu uma casa, sabe? Não é um palácio, né? É o nosso palácio, na verdade, É o meu pai. mas é uma casa confortável, sabe? E a gente construiu a casa em 6 meses. Meu sogro, que é o pai da Jaqueline, isso foi uma bênção, né? Porque ele é pedreiro, mas ele falava pra gente assim, ele também, né? Gente, a gente tem que trabalhar no domingo, senão não vai dar tempo. Eu falava, ele conta isso até hoje, ele conta assim, mas o Pablo sempre falava, vai dar certo, vai dar certo. E ele querendo trabalhar no domingo de qualquer jeito, para adiantar a casa, porque não ia dar tempo. E quando a gente casou, a gente entrou para nossa casa. Então foi um milagre grande mesmo, sabe? Foi realmente um milagre grande. Obrigado por ter lembrado disso. Cris, depois é Kimberly. E depois o Alex. Nossa, que história maravilhosa. Olha, foi um sufoco, viu, pra mim e o Chris casar. Porque a gente ficou noivo em 2019. E no ano seguinte veio a pandemia, 2020. Eu tava com um processo do meu visto de noiva ainda em andamento para vir para cá, para os Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Chegou a pandemia. Então, não tinha como dar andamento no processo. Todos os processos foram parados, eles já não recebiam mais processos do visto que eu estava aplicando. E eu lembro que, naquela época, em 2019, antes de eu ser pedida em casamento, eu queria ir para a missão. E eu recebi a resposta, no mesmo dia que a gente ficou noivos, que antes dele me pedir em casamento, que ele me pediu em casamento no templo, eu recebi a resposta na sala celestial. E naquele mesmo dia foi o selamento da minha família no templo. E o Chris estava lá. Então eu recebi a resposta dentro do templo sobre casar com ele assim que possível, antes dele me pedir em casamento mesmo. E daí, logo depois, quando a gente saiu do templo, vou lá. Ele me pediu em casamento lá. E foi maravilhoso. Então, eu tinha recebido a resposta sobre não ir para a missão e casar com ele. E daí, quando chegou em 2020 a pandemia, eu lembro que eu chorei tanto, porque a gente não sabia o que fazer. A gente já estava com quase 2 anos namorando à distância. E eu falei, pai, eu lembro de chorar tanto, pai Celestial, o que é que a gente faz? O senhor me disse que a gente ia se casar assim que possível. Eu deixei de ir para a missão. O que é que está acontecendo agora? Me vem uma pandemia. Agora eu não posso ir para lá e nem ele pode vir para cá. As fronteiras físicas estão fechadas. Como é que vai acontecer? Sabe? Como é que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça, né? Fisicamente pensando. E daí eu lembro que quando foi na conferência de abril de 2020, teve um discurso que foi proferido pelo Alder Holland, que o nome do discurso é Um Esplendor de Esperança. E ele falou justamente sobre os pioneiros da igreja que tinham esperança nos templos que iam ser construídos. E até então não tinha nenhum templo. Mas eles tinham esperança que um dia ia acontecer de ter vários templos, assim como Joseph Smith tinha a esperança e aquela promessa que o Senhor deu de que o evangelho rolaria como uma pedra, sabe? Então aquelas pessoas, elas não conseguiram ver o que a gente está vivendo hoje. E eu lembro que naquele momento que eu não conseguia ver o futuro, não conseguia ver nada adiante do que fosse aquela pandemia e daqueles problemas que a gente estava passando, né, fisicamente. Eu lembro que naquele discurso, eu recebi minha resposta. Vai ficar tudo bem, o Senhor vai prover, porque a resposta quem deu foi Ele. Então, Ele vai dar os meios que a gente precisa fazer com que isso aconteça. E eu lembro que quando foi ali para o final de julho, agosto, as fronteiras se abriram, tipo, do Brasil. Tipo, quem quisesse vir de fora poderia vir para o Brasil, no caso. E daí eu lembro que eu falei para ele, só que sem hesitar,
Na verdade, ele falou para mim, ele tá aqui falando que ele falou para mim. Sem hesitar, ele veio para mim e falou que ele viria para o Brasil, no caso, para a gente poder casar no Brasil, que ele tinha recebido a resposta de que ele viria para o Brasil para a gente casar no Brasil. Então, ele passou 3 anos no Brasil comigo até a gente conseguir vir para cá. Então, assim, Eu já tinha olhado passagem e tudo. ele Eu já sabia a passagem que eu ia comprar antes de falar com ela. Então, tipo assim, foi uma surpresa quando abriu a fronteira para as pessoas poderem entrar no Brasil, e ele conseguiu, mas a fronteira dos Estados Unidos continuava fechada. E o outro desafio foi para a gente conseguir casar no templo, porque eu não tinha investidura. E os templos estavam abrindo por etapa. Então, eu lembro que eu falava, mas Pai Celestial, eu só quero casar se for no templo. Aí eu lembro que eu falei pro Chris, olha, é sério, eu só quero casar se for no templo. Se tu vir pra cá, eu não caso contigo. E o que eu falei? E daí ele falou assim pra mim, ele deu uma resposta que foi muito interessante, que eu nunca mais me esqueço. Mas e se a gente morrer? E se a gente morrer? Se a gente não se casar no civil, e se a gente morrer, quem é que vai fazer o selamento pra gente no templo? Se a gente nem no casado no civil foi. Não tem como, então a gente precisa se casar. E daí eu ponderando sobre a resposta que ele deu, então tá bom, vamos casar, se a gente morrer alguém sela a gente, não tem problema, mas a gente vai estar casado. E daí eu lembro que, confiando na resposta que ele deu e também no que eu recebi de revelação, o templo de Curitiba se abriu por uma semana, abriu para a fase 2, que foi ali mais ou menos... foi em novembro, não, foi em setembro, entre setembro e outubro, que abriu uma semana. E daí eu peguei e consegui ligar para o templo para conseguir marcar minha investidura. Depois de uma semana, o templo fechou e voltou para a fase 1. E nessa que voltou para a fase 1, eu já tinha minha investidura. Quando ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, a gente conseguiu se selar no templo. A gente casou e no dia seguinte a gente foi para o templo. Então Rapaz, foi que incrível, hein? Homem sábio. Ele foi. Ele sabe. Obrigado, querido. Ô, desculpa, você ia falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, acho que foi isso. Você quer falar alguma coisa, Chris? Não, tá tudo certo. Obrigado. Kimberly? Então, gente, quando a gente fala que a gente vai casar, dá tudo errado, né? Então, o conselho que eu sempre dou para todo mundo é: vai que dá certo, dá o passo que o Senhor vai dar o chão para dar certo. E é um testemunho muito forte que eu tenho, né, comigo, que Satanás, ele não quer que a gente case, ele quer que a gente viva no pecado, ele quer que a gente quebre as leis que a gente tem que cumprir. Então, ele quer confundir a nossa cabeça de qualquer custo. Eu dei a sorte de encontrar o meu companheiro eterno com 13 anos de idade, né? E estamos juntos há 16 anos. Como que passa rápido, né? Quando eu e Pablo passamos por altos e baixos, e eu lembro que quando eu tinha 15 anos, a gente já namorava, né? E ele foi pro exército. Aí ele ficou 1 ano no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou terminar com esse menino. Passou. Depois foi para missão. Aí eu já tinha certeza do que eu queria, né, para minha vida. E eu fiquei aqui, ó, firme e forte, esperando ele voltar. Todo mundo conhece aí, né, a história do Pablo Lindo e tudo mais. E quando ele foi para missão, um dia antes, meu maior medo era de a gente não suportar esses 2 anos. Porque no exército ele ficou 1 ano lá no Rio de Janeiro, só que ele vinha uma vez no mês, a gente se via, a gente se falava por telefone. Na missão, naquela época não tinha chamada de vídeo igual tem hoje, né? Era um pouco mais complicado. E era por cartas, e eu chorava todos os dias. Quando estava perto do dia dele voltar, eu não chorava. Aí eu lembro que eu ia no banheiro, eu forçava para chorar, porque eu falava, mãe, eu tenho que sofrer. Mas aí, um dia antes dele ir para a missão, eu tinha muito medo da gente não resistir a esses 2 anos, né? E aí ele tirou a bênção patriarcal dele. Adriele tá aqui, ela sabe muito bem, né, minha amiga? O que que fala na bênção patriarcal do Pablo? Que quando ele voltasse da missão,
ele teria que partir para o maior e principal objetivo dele, que seria se casar, né? Aí fala assim, se o casamento no templo será a sua maior bênção terrena. Só faltou colocar meu nome lá, gente, na bênção dele. E disse, se ele voltasse da missão, ele não cumprisse com esse principal objetivo, Satanás faria de tudo para confundir a mente dele. Então, quando ele voltou doente, ferrado, sem dinheiro, todo quebrado, não aguentava andar, não aguentava fazer nada, Satanás começou a trabalhar na nossa vida, me mandou embora do serviço. A gente brigou uma semana antes. Eu falei, eu não vou casar com você mais. E foi assim, loucura, mas resistimos. O primeiro ano do casamento foi horrível, foi o pior ano de todos os 10 anos, vamos dizer 11 anos de casado. Foi o pior ano de toda a nossa convivência. O Gomes está aqui, ele era o nosso bispo, nosso ouvinte na época. Mas conseguimos vencer as provações. Hoje somos um casal maduro, que a gente consegue resolver ali a situação de uma forma que brigamos de manhã, de tarde estamos bem, que é o mais importante, né? Mas é isso, o inimigo ele quer destruir a gente. E agora, né, casados há 11 anos, ou quase 11 anos, é no mínimo, é ali no mínimo detalhe, não é mais aquela coisa grande de adaptação. Ele quer destruir a gente aqui, ó, não vamos fazer oração, aí a gente esquece, ficou uma semana sem orar junto. Aí quando vê, já tá brigando, já fala, a culpa é sua que você não me chamou para orar. Aí ele já me fala, não, a gente tem que orar junto, você também tem que me lembrar. Então, veio a Isis para unir mais ainda, gente. E é maravilhoso quando a gente consegue seguir, né? É difícil, não é fácil. Eu falo aqui rindo, brincando, mas a adaptação é uma coisa muito difícil. E o inimigo, ele quer cegar, ele quer destruir a instituição família, né? Ele quer, tipo assim, é normal, estamos juntados, estamos casados. E ele quer que a gente vendar os nossos olhos, né? E fazer com que, porque para o mundo é normal. Para o mundo é a coisa mais normal do mundo. Eu já estou junta há 10 anos. Para que oficializar? Eu já ouvi assim, eu tenho tantas né? Tenho tantas amigas que ficaram namorando 10 anos. Quando juntou, separou com 6 meses. É porque o inimigo quer que você fique no errado. Né? E é isso. É isso aí. Obrigado, Obrigado, Kimberly, por compartilhar, viu? Alex? Ouvindo os depoimentos, né? Da Jaqueline, do Pablo, do casal Gelisque, né? Do pessoal que falou. Eu fico muito feliz porque, assim, eu vejo da seguinte forma. Deus, ele nos... O casamento em outra mulher é ordenado por Deus, né? E Deus, ele não dá ordem aos filhos dos homens sem preparar um caminho para que suas ordens sejam cumpridas, né? No caso de vocês, vocês fizeram a parte de vocês para construir a casa e Deus, ele entrou lá e uma parte que faltava, né? E fez dar tudo certo, né? Para o casamento dar certo. Tá a casa pronta lá. Então, até um amigo meu da igreja estava falando comigo, né? Que a gente for esperar tudo tá perfeito para fazer as coisas, a gente não faz nada, porque nunca vai estar. Então, a gente tem que fazer nossa parte e tem fé em Deus que Ele vai estar junto com a gente para que as coisas deem certo, né? Muito bem, obrigado, Obrigada, Alex. Alex. Cris, quer falar alguma coisa? Sou eu essa vez. Eu tava botando o guri pra dormir, então não sei qual foi a moça que falou. Mas é bem assim mesmo. Sempre é legal participar em aula da família eterna ou de casais, porque você tem a oportunidade de ouvir as experiências dos outros casais e saber que você não é doido. Sempre é bom poder ouvir a história dos outros num lugar seguro, num lugar onde tem conversa aberta e coisas assim, porque você sempre vai ver, então não é só a gente. Não é, não é só a gente que tem esse problema ou aquele problema. Não é todo... Óbvio que cada casal é diferente, mas eu juro que tem certas coisas que todo casal passa. Acho que faz parte do desenvolvimento. Faz parte da razão que é ordenado por Deus. Tem certas coisas, igual na minha opinião, a missão.
especificamente para os homens. Tem certas coisas que você teria aprendido ao longo da vida, mas se você serve missão, você aprende 10, 20 anos de lições da vida em 2 anos. E por isso que eu tenho um testemunho grande da missão, e por isso que eu tenho um testemunho grande do casamento, e por isso que eu tenho um testemunho grande que o primeiro mandamento ainda vale. Que deve ter filhos, porque tem certas coisas que você realmente só aprende sendo pai ou sendo mãe. E isso é maravilhoso e é muito legal. A gente sabia que essa aula ia render muitos comentários bons, mas não sabia que seriam experiências tão tops assim. Todo mundo tem um pouco de doido aí nos casais, né? Concordo, Cris. Verdade. Suzana e Matheus. De perto ninguém é normal. Suzana? Uma coisa. Ela pode comentar primeiro, depois eu comento depois Não, dela. não, era só para concordar com o casal aí, o Chris, que realmente, às vezes você pensa, poxa vida, será que que eu fiz alguma coisa errada? Ou alguma coisa que eu não sou merecedora, né, dessa bênção? A gente é recente, né? De casado vai completar 2 anos, mas foi também bem complicado. A gente se conheceu, que nem o casal aí, não sei se eles se conheceram, na verdade, online, mas a gente se conheceu online, né? Por conta do grupo de Rock in Rio. E, na verdade, era um grupo paralelo do Rock in Rio. E aí a gente começou a conversar com um amigo mesmo, né? A gente não tinha intenção alguma. Um pouco de Matheus, mas assim, nunca pensaria, né, que talvez pudesse dar certo. Ele morava nos Estados Unidos, eu morava lá no meio da selva amazônica, então, em Manaus, né? Então, estava tentando um visto para os Estados Unidos. Muita coisa aconteceu, veio a pandemia, várias coisas aconteceram, e a gente até teve um período até que a gente parou de se falar por conta disso, né? Porque ia alimentando uma coisa que a gente sabia que talvez não ia dar certo. E, enfim, depois quando a gente decidiu finalmente ficar juntos, várias coisas aconteceram, né? Principalmente porque a família do Matheus e Elias não são membros. Então, não teve muito apoio, né, em relação ao casamento. Hoje eles já entendem um pouco melhor, acredito, mas foi bem difícil no começo. Foi difícil deixar o meu emprego, né? Para quem não sabe, o Matheus ele é PCD, então a gente pensou sobre ele ir para a cidade que eu estava morando na época, né, que era Porto Alegre. Só que como eu ainda era trainee, ia ser muito difícil, então a gente resolveu vir para cá por estar mais próximo à família dele, e tudo mais. E eu não queria voltar para Manaus, que eu já tinha feito tanto esforço para sair. Então, a gente optou por vir para cá. Então, foi bem complicado no começo. Eu já compartilhei isso em outras aulas, de que eu saí de um cargo de uma empresa que era muito bom para virar atendente e já sair, né? Aqui ali na Expedito Garcia. Hoje, graças a Deus, está um pouco melhor. Então, assim, mas foi bem difícil, né? Quando a gente lembra, assim, você lembra da experiência que você teve, você começa a realmente pensar que foi a melhor decisão que você fez, assim, quando você aceitou também ser batizado, você aceitou fazer parte da igreja, porque, como é que se diz? Porque tudo acontece exatamente como acontece em outras decisões boas que você toma. Eu tive a oportunidade de conhecer a igreja ainda bem jovem, né? Então, eu lembro que os meus pais, eles se separaram, muitas coisas aconteceram para confundir minha mente. E eu ficava pensando, poxa vida, por que que tá tudo errado agora que eu decidi? É, Finalmente, minha mãe permitiu, na verdade, eu ir para a Igreja de Jesus Cristo, né? Então, eu achei que era uma decisão ruim. Então, muitas vezes a gente acha que é uma decisão ruim, você está, talvez, será que era mesmo essa pessoa que eu tinha que casar e tudo mais? Ou será que é essa a decisão certa? Está dando tudo errado, né? Então, mas aí o Senhor, ele, por meio de revelação mesmo, e por você acaba tendo a resposta de que você só precisava exercitar mais fé. E é isso que o Senhor, ele precisa da gente, né? E é para isso que a gente está aqui, para exercitar a fé.
né? E continua exercendo durante todo o casamento, né? Todo. Muito bem, Até o obrigado. último dia. Obrigado, Suzana, Matheus. Gente, para a gente já encaminhar para o final da aula, a aula está muito boa, né? Eu sabia que essa aula ia render bastante. Mas vamos lá. Alguém pode ler para a gente Doutrinas e Convênios 49, de 15 a 16? Essa escritura vai falar sobre a maneira que o Senhor vê o casamento. Alguém poderia ler para a gente, por gentileza? Doutrinas e Convênios 49, de 15 a 16. Sabe que eu gosto quando você fala doutrinas e convênios. Eu posso ler? Pode sim, por favor. Pode ler. Eu corrigi ela mentalmente. Depois de 14 anos, a gente já... Desculpa aí. Pode ler, por favor. Vai. Beleza. 49. Quais são os versículos? 15 e 16. Ok. E também em verdade vos digo, que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne. E tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação. Quer comentar alguma coisa, né, a respeito? É uma escritura bem direta, né? Porque eu acho interessante quando fala de uma só carne, né? E eu gosto de relacionar isso ao desenvolvimento em todos os aspectos, né? O desenvolvimento emocional, material, né? Espiritual. Então, eu gosto de ligar isso a essa expressão de uma só carne, né? Mas é bem interessante. É uma escritura bem direta, na verdade. Muito. Muito. Obrigado, né, pela participação, tá, querido? Nada. Obrigada. Gente, para finalizar, né, a gente já está... Muito obrigada pela participação de todos. Eu sei que temos muitas experiências a ouvirem, mas com o decorrer das aulas a gente vai aprendendo e ouvindo. Mas eu gostaria de mostrar algo para vocês. Esses dois bonequinhos aqui, ó. Vocês conseguem ver? Esse aqui perdeu a cabeça, tá? Por que será? Foi o primeiro a perder a cabeça. Dá para ver, gente? Dá para ver aqui. Dá? Então, esse aqui são os bonequinhos que estavam no bolo do nosso casamento. E Pablo foi o primeiro a perder a cabeça. Jaqueline está pleníssima. Olha isso, gente. Estou plena. Jaqueline está pleníssima. A noiva Mas gafanhoto, hein? Mas deixa eu falar uma coisa interessante sobre isso. Logo que eu casei, eu assistia uma série, não sei se vocês conhecem, chamada Mulheres Desesperadas. É uma série bem antiga, mas ela é muito legal. Logo no início do casamento eu assistia ela. E tem um episódio que elas são 4 amigas, né? E elas todas são casadas. E tem um episódio que uma das amigas dela que parecia que tinha um casamento mais perfeito, com vários filhos, marido, foi uma das que se separaram, né? E elas lá, durante a arrumação lá da casa da amiga que tinha se separado do esposo, elas encontraram o casalzinho, né? De bonequinhos que fica normalmente em cima dos bolos de casamento. E eu lembro que uma delas falou bem assim: aí está o único casal perfeito que existe na Terra, né? Ela estava se referindo ao casal de bonequinho. E, gente, o casamento ele é muito bom. Ele realmente é algo instituído por Deus. Sabemos que não é perfeito, não é perfeito. Eu vim de uma família diferente, né, com uma criação diferente. O Pablo também veio de uma família, né, com outro tipo de criação. Nós temos todas as dificuldades, né, relacionadas a modo de falar, a modo de pensar, né? Então, o casamento ele precisa ter essa diferença para que os dois juntos possamos, né, caminhar rumo à eternidade. E aqui na Terra ainda temos a oportunidade de melhorar a cada dia. Na vida real,
Os relacionamentos são sempre imperfeitos e cheios de dificuldades. Mas ainda assim há esperança no amor para a felicidade, né? Foi a última frase que as meninas falaram, né? Que mesmo diante de todas as dificuldades, ainda há esperança, né? E nós temos essa esperança no Evangelho de Jesus Cristo, né? E eu presto meu testemunho para vocês de que eu sei que o casamento ele é uma instituição, né? Que foi formada pelo Senhor. E nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando junto à perfeição. E sempre que vocês tiverem uma dificuldade diante do casamento de vocês, se ajoelhem, né, junto com o seu cônjuge. Nunca vá dormir brigados, por mais raiva que um ou outro faça, mas eu sei que isso vai ajudar. Foi isso que a gente tem feito até hoje, né? Sempre que acontece alguma divergência. Hoje em dia eu já falo com o Pablo, ó, eu tenho preguiça. Nem vem com esses assuntos que às vezes eu tenho preguiça de brigar, não quero, não tô afim. E assim a gente vai resolvendo, já tem muita coisa que a gente superou, né? E eu sei que o Senhor ele abençoa sempre que a gente se esforça para que o nosso casamento ele continue feliz. E esse é o meu testemunho que eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu também gostaria de compartilhar meu testemunho, só que usando o último tópico dessa aula, que é para as pessoas que estão aqui na sala, e muito obrigado por vocês estarem com a gente, que são as pessoas que ainda não são casadas. Aumentem a sua fé e confiança no Senhor. Tá bem? Quando a gente não é casado, quando a gente é solteiro, a gente tem muitos medos, a gente tem desconfiança, né? Até por todas as coisas que a gente ouve, né? De que a gente ouviu aqui várias frases, né? Que vocês compartilharam com a gente e é muito comum, né? Então tem uma coisa que eu fico pensando sempre, né? Se eu fosse solteiro hoje, se eu casaria, né? Mesmo depois de viver as experiências durante esses 14 anos, a gente teve sim experiências em casal que foram negativas. E eu casaria de novo, sabe? Eu gostaria de prestar esse testemunho para vocês. Eu casaria com a Jaqueline novamente. Porque mesmo com as experiências que a gente teve, que por algum motivo não foram tão positivas quanto a gente esperava, mas que essas experiências também nos fizeram crescer. Então, se você está aqui com a gente hoje e é solteiro, aumente a sua confiança e sua fé no Salvador Jesus Cristo. Ele tem um plano para você, tá bem? E mesmo para aquelas pessoas que deixaram essa vida e que não tiveram a oportunidade de se casar aqui na Terra, o Senhor tem um plano para essas pessoas também. Ele instituiu o novo e eterno convênio do casamento. E por ter instituído esse novo e eterno convênio, ele não vai deixar que nenhum filho fiel não seja exaltado por não cumprir esse convênio. Então, há um plano para que isso aconteça. Então, aumente a sua fé e a sua confiança no Pai Celestial. Ainda que você seja solteiro, ore com fé. Faça tudo como se dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. É possível que seu par esteja por aí. Você só precisa olhar com os olhos da fé. Ver um potencial divino e não com os olhos da carne. Jaqueline viu um potencial em mim. Obrigado, viu? Qualquer dia desse, quem sabe eu compartilho uma foto no grupo aí para vocês verem o tamanho da fé. Eu tive muita fé. O tamanho da fé da Jaqueline, sabe? Mas ela viu o potencial, sabe? E eu também vi o potencial dela, de alguém que poderia ser exaltado junto comigo. Muitas vezes a gente cai numa armadilha terrível, sabe, gente? De avaliar segundo os olhos da carne. E essa armadilha subtrai de nós a oportunidade de viver o novo e eterno convênio. Quando um estiver pleno, talvez o outro esteja perdendo a cabeça. Mas os dois têm que se completar. Sempre.
Isso é casal. Obrigado pela participação de vocês. Esse testemunho que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradecemos muito pela aula de hoje e por todo mundo que participou. Queremos deixar essa lição com mais uma oração. Dessa vez vai ser da Ana Santana. Ana? Oi. Licença. Nosso querido bondoso Pai Celestial, agradecemos, Pai, pelo momento da aula que tivemos. Agradecemos pelo privilégio de fazermos parte do teu Evangelho. Pedimos, Pai, que possamos nós continuamos e possamos cumprir nossas metas e aplicar o que aprendemos na aula e na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa família. E possamos ser sempre assim diante do Santo Filho. Essa oração que estamos vamos falar para Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Boa noite. Não percam a cabeça, hein? Obrigada pela... Fiquem plenos, igual a Jaqueline. Perder a cabeça por vez. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Até a próxima. Vamos colocar o desafio no grupo do WhatsApp, tá bom? E a gente se vê na próxima quinta.